Meu nome é Sofia Zambelli Ramalho, sou estudante do curso de Administração e nesse último ano tive a oportunidade de desenvolver um projeto de iniciação científica sob orientação do professor Rogério Calia, sobre o impacto da pandemia do Covid-19 no movimento Slow Fashion. Então, introduzindo um pouco melhor o tema, Slow Fashion é um movimento recente e é ligado à valorização das lojas e produtores locais de moda, que vendem suas roupas em pequena escala e prezam mais pela qualidade e durabilidade das peças. Então, está relacionado com o movimento de negócio que busca ter um sistema produtivo mais transparente e fabricar seus produtos de forma mais sustentável, além de tentar reduzir a influência de tendências e temporadas de moda, o que estaria associado àquela visão tradicional de um sistema de moda rápida, fast fashion, típico de lojas de departamento presentes em shoppings, que segue uma produção em massa, com uma maior descartabilidade e um estilo globalizado em que todos devem se adaptar ao que é ditado pelas tendências e renovar frequentemente seu guarda-roupa. Porém, o movimento slow fashion ainda possui algumas dificuldades de consolidação, como a alta competitividade do fast fashion, como eu mencionei, é representado pelas lojas de departamento, alta frequência de compra de roupas, a maior preocupação com o preço, as tendências do que com a qualidade, a dificuldade de consolidação de lojas de produção própria locais, a pouca visibilidade da moda sustentável e o predomínio de uma motivação de consumo desvinculada aos valores do movimento slow fashion. É nesse contexto que o estudo busca entender como a pandemia do Covid-19 e o isolamento social ocorrido no período, que foi investigado por outros artigos e estudos, tiveram consequências nesse cenário organizacional da moda em específico, principalmente no que se refere a possíveis variações do comportamento do consumidor e à adesão de diferentes modelos de negócio pelas empresas. A pesquisa foi produzida tendo como base, sobretudo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente 9, 11 e 12. Entre os objetivos, a pesquisa quis abordar a possibilidade desse cenário pandêmico ter tido uma influência direta de forma específica no desenvolvimento do slow fashion. Dentro disso, comparou o comportamento desse tipo de consumidor antes e durante o período, investigou possíveis mudanças na mentalidade dessa população sobre a sustentabilidade em si e buscou entender os aspectos associados às barreiras de adesão e motivação do slow fashion que poderiam ser superados pelas alterações propiciadas pela pandemia que foram mencionadas na introdução. Foi utilizado o método quantitativo por se tratar de uma pesquisa que quer medir alguns aspectos sociais importantes, como opiniões, reações, sensações e comportamentos de um público-alvo através de uma amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada. Além disso, também foi uma pesquisa descritiva, por buscar investigar de maneira mais precisa a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros fatores. Os dados foram primários e secundários, de estudo de campo e bibliográficos, por constatações anteriores orientarem o estudo, tanto explicando certos conceitos essenciais do desenvolvimento da ideia de pesquisa, quanto na elaboração de perguntas que constituíram o questionário que fez parte da parte prática. Dentro disso, a coleta de dados foi feita através desse questionário, que foi difundido de forma online, através de e-mails de divulgação de pesquisa, revistas locais e grupos no WhatsApp da faculdade. Houve 207 respostas, uma amostra que representa 95% de grau de confiança e 7% de margem de erro. Os dados depois foram tratados pelo Power BI para a criação de gráficos e auxílio dos cálculos através de filtros. Então, também o GraphPad Prism 8.0 foi utilizado para análise estatística, em que foram aplicados o teste de Fisher ou Q-quadrado para variáveis qualitativas não paramétricas, a depender do número de variáveis e de grupos, e o teste de Kruskal-Wallis e o pós-teste de Mann-Whitney para a análise de variáveis quantitativas. Como resultado, foi encontrado que 72,9% dos sujeitos acreditam que houve, com a pandemia, uma mudança positiva quanto aos valores socioambientais. Em uma análise mais detalhada da influência de cada propósito, fez-se nítido que realmente poderia ter acontecido essa transformação positiva para o movimento slow fashion. Afinal, a maioria das pessoas escolheu as opções de aumentou pouco, aumentou significativamente frente à influência, de modo que ainda seja possível inferir que não havia diferença entre elas especificamente. Porém, quando se considerou simplesmente as opções aumentou e diminuiu, observou-se diferença significativa. Portanto, foi feito agrupamento das variáveis em aumentou, não variou e diminuiu, para investigar de maneira independente da intensidade se houve realmente uma mudança considerável e se confirmado de qual tipo ela foi, positiva ou negativa, no que tange à influência do valor ou propósito.
Nesse caso, comprovou-se diferença significativa, com um grande destaque para o valor do autoconhecimento. Por outro lado, foi visto que o termo slow fashion em si não é tão conhecido, com mais da metade dos sujeitos não sabendo definir seu conceito, mesmo que às vezes alguns possam ter certos costumes relacionados ao movimento e nem saibam. Então, embora 56,5% das pessoas afirmem que apresentam um perfil de responsabilidade ambiental acima da média, como foi questionado em uma outra questão, frente à escala Likert, representada pelos números 4 e 5, foi preciso se analisar o nível de interesse da população pelos fatores associados, em especial, às temáticas da moda e da sustentabilidade, a fim de que pudesse ser abstraída a informação sobre se também houve alguma mudança nesse âmbito. Assim, o interesse por moda sustentável, a origem e destino de suas roupas e causas ambientais se manteve alto em ordem progressiva. Já quanto às barreiras encontradas pelo movimento, que mencionei na introdução, houve uma divisão entre a prioridade dos critérios de avaliação de compra de roupas, com 35,3% sendo destinado a seguir meu estilo próprio, ao escolher uma roupa, e 34,3% ao conforto, ambos elementos componentes do comportamento do consumidor de slow fashion. Ademais, sobre a maior motivação de escolha de uma loja de roupas, 70% mencionou a qualidade e durabilidade das peças, outro elemento intrínseco à mentalidade sustentável. Contudo, uma quantidade expressiva ainda, 72%, comentou sobre descontos e promoções, o que traz consigo também a variável preço, uma barreira do movimento que aparentemente se manteve mesmo no período. Ainda dentro dessa questão, havia as opções de escolha de prestígio da marca, influência da mídia e seguir as últimas tendências ao escolher uma loja, as quais são típicas de práticas do fast fashion e foram as menos selecionadas. Avaliando a frequência de compra de roupas durante a pandemia em geral, a mesma se manteve baixa, porém há uma diferença significativa estatisticamente entre as lojas de departamento, que representam o fast fashion, e as lojas locais, ou de produção própria, que estão associadas ao slow fashion. Nos dois tipos, a frequência se manteve baixa, mas nas lojas de departamento diminuiu mais do que aumentou, o contrário acontecendo com as lojas locais. Assim, quando questionado sobre o que motiva a compra em lojas de departamento, o preço mais acessível foi o principal fator, com 68,8% das respostas. O modelo de negócio das lojas locais ganhou relevância no cenário online, principalmente, com 22,7% afirmando que aumentou o consumo nesse meio. Ainda dentro disso, foi possível perceber que o contexto virtual fortaleceu o conhecimento das pessoas sobre as lojas locais e de produção própria ao longo do período pandêmico, de forma que 56% dos sujeitos conhece ou é o dono de um pequeno empreendimento de moda que começou na pandemia através de perfis nas redes sociais como Instagram. Ademais, não parece ser algo transitório, porque uma maioria, 40,8%, comprou roupas via internet durante a pandemia e pretende continuar com essa prática mesmo com o fim do período. Diante da análise exposta, pode-se encontrar algumas limitações relacionadas principalmente ao fato de ser uma pesquisa quantitativa que não apresenta restrições de público, o que dificultou uma difusão assertiva em termos de aleatoriedade dos sujeitos e representatividade da amostra. Assim, podem ser encontrados certos vieses quanto à acessibilidade da pesquisa ter sido maior frente a um público mais jovem no estado de São Paulo e ligado ao ambiente acadêmico. Outro problema pode ser o modo com que a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente acabam entrando em foco e podem ter levado os entrevistados a responderem não segundo seus verdadeiros costumes e ideologias, mas sim de acordo com o que seria visto como ideal e politicamente correto para a sociedade em si. Como sugestões para estudos futuros, pode haver um maior aprofundamento das questões que mencionei sobre o aumento do autoconhecimento como valor socioambiental e a dicotomia entre preço e qualidade, que compõe estudos mais aprofundados do comportamento do consumidor e de marketing, abrangendo outras áreas para além da sustentabilidade em si. Por fim, agora que a pandemia tem encontrado um fim, pode ser feito um estudo para entender se essa queda da frequência de compra de roupas já se normalizou ou é algo que permanece.
Em conclusão, os principais pontos encontrados referem-se ao aumento da influência de valores altruístas e ambientais no comportamento do consumidor, principalmente no que se refere ao autoconhecimento e à ultrapassagem de algumas barreiras que prejudicavam o desenvolvimento do movimento slow fashion, como a possibilidade de ter tido maior posicionamento nas lojas locais no meio online, o que trouxe sua consolidação, e do consumidor possuir uma maior preocupação com a qualidade e conforto das peças ao passar pelo processo de decisão de compra de roupas. Por fim, houve uma diminuição da frequência de compra, o que pode ter favorecido o movimento, mas é uma prática associada, sobretudo, a momentos de crise econômico-financeira e queda do poder aquisitivo da população. Essas foram todas as fontes utilizadas ao longo do trabalho para referencial teórico. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de apresentar meu projeto.